Paulo Souza espera que o elenco do Flamengo tire lição do clássico e evolua em determinado aspecto. Para comentarista, Diego não joga mais em alto nível e nem cabe mais no futebol atual do Flamengo. Flamengo barganha preço por Andreas e o United pede mais. Flamengo contrata o seu segundo reforço para a temporada. Essas e outras você confere agora aqui no seu canal do Mr. Mengão. Bora lá! Pessoal, as derrotas podem trazer lições e o técnico Paulo Souza, que disputou seu primeiro clássico nesse domingo e foi derrotado por 1-0 pelo Fluminense, espera que o elenco do Flamengo tire um aprendizado específico desse duelo. A gente, inclusive, vinha comentando sobre isso, É preciso evoluir na questão emocional. A entrevista após a partida, o treinador cobrou uma reflexão e uma evolução dos jogadores neste aspecto. Temos um processo educativo de dar responsabilidades e temos que ser mais inteligentes. Os jogadores precisam ter a capacidade de manter o nível emocional equilibrado para pensarmos apenas em nossas tarefas e sermos superiores aos adversários, mesmo com erros de arbitragens e provocações, avaliou Paulo Souza antes de complementar, exigindo o crescimento do elenco. A preocupação do Paulo Souza tem motivo. No Fla-Flu, alguns dos atletas mais experientes do elenco, como Diego, Vitinho e Gustavo Henrique, receberam cartões após confusões e empurra-empurra com os adversários. O camisa 10 ainda bateu boca com Felipe Melo e foi substituído após cometer falta dura, que já estava pendurado com cartão amarelo. Já o Vitinho, que entrou na segunda etapa, ele foi expulso após agredir e ser agredido pelo Calegari, lateral do Fluminense. Pessoal, ontem os jogadores do Flamengo caíram na pilha dos jogadores do Fluminense, que provocaram o tempo todo. Você via lá toda hora os caras me enchendo o saco. O Fred e o Felipe Melo eram os líderes das confusões que prejudicaram o jogo e principalmente a atuação do Flamengo. Não adianta chorar, galera. Agora é levantar a cabeça, treinar, para que as coisas se encaixem e que a gente possa fazer um bom jogo contra o Galo no dia 20/2 pela Supercopa do Brasil. Eu só não gostei foi que o Paulo Souza meteu muita culpa em cima do Marinho. E é a segunda que ele joga em cima do Marinho. Não gostei. Começa a ficar um clima assim meio áspero e o Marinho, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo. Pessoal, na live do Flamengo, transmitida pelo UOL Esportes, após a partida, os jornalistas André Rocha e o Renato Maurício Prado detonaram a escalação como titular do Diego, que recebeu nota 0 dos comentaristas. O André Rocha acredita que o meia, que completará 37 anos no final desse mês, não consegue mais jogar em alto nível. Diego não dá. Jogou muito mal, poderia até ter sido expulso se o árbitro não fosse tão fraco. Não produziu nada e não toca uma bola de primeira para frente. Pode estar bem fisicamente, é uma liderança, mas não dá mais para jogar futebol de alto nível, não cabe mais no futebol atual do Flamengo, afirmou o jornalista. O Renato Maurício Prado, ele foi além. Diego é um ex-jogador em atividade, não dá mais. Ele só pega a bola e fica procurando uma falta para cavar, não dá seguimento a nada e aí fica difícil, opinou o jornalista. A dupla de comentaristas também criticou bastante as escolhas do treinador Paulo Souza. Além do Diego, o português também escalou o Rodinei de titular, jogando pela ala direita e deixou o Mateuzinho e Isla com opções no banco. Paulo Souza foi muito mal. É assustador escalar o Diego de titular e o Rodinei para ser o ala direito. Flamengo e Fluminense não é hora de rodar o elenco. É clássico, é para ganhar. É uma das maiores rivalidades do futebol, é jogar sério e não fazer experiências. Escalou mal, demorou a mexer e mexeu muito mal. Foi um desastre, avaliou o Renato Maurício Prado. O Rocha lembrou que o Flamengo vem de 3 derrotas seguidas para o Fluminense. Ele acredita que o treinador deveria ter levado o histórico recente do clássico em consideração e, por isso, foi um desastre à beira do gramado. Ele tinha que entender, não o Fla-Flu, mas o contexto atual do Flamengo. A torcida está de saco cheio de perder para o Fluminense, mesmo jogando melhor e tendo um time melhor. Pessoal, sinceramente, eu concordo plenamente com o que esses dois comentaristas falaram.
No vídeo de hoje de manhã eu falei exatamente isso. Não é hora da gente poupar jogador em clássico, nem ficar fazendo experiências. É professor pardal, é querer inventar. Por isso, pessoal, deu no que deu. Mais uma derrota mesmo, a gente tendo 64% de posse de bola. O Fluminense deu apenas 2 chutes a gol. Um, inclusive, foi o gol do Tampinha lá, o tal de John Arias, de 1,70 m. Só discordo quando eles disseram que o Paulo Souza foi um desastre no campo. Menos, mas Renato Maurício Prado, menos. Você quer malhar, tudo bem, é o que você faz melhor, mas pega leve. O treinador ainda vai dar a volta por cima e você vai engolir essas suas farpas. Eu vou estar aqui para ver. E você, meu amigo, minha amiga flamenguista, você já deixou aquele like maneiro para fortalecer o nosso canal? Eu te agradeço sinceramente. E para você que ainda não é inscrito, vamos lá, é muito fácil. Aperta esse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Aperta o sininho aqui para você receber todos os vídeos em primeira mão quando eu postar. Deixa aquele like, aquele comentário, valeu? Então bora lá para as notícias. Pessoal, Flamengo e Manchester United já estão há 3 dias conversando pelo Andréas Pereira. A compra do volante pelos cariocas parece ser questão de tempo e resta saber por quanto, né? A situação do momento é, os ingleses pedem 10,5 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, e a dupla dinâmica trabalha para não gastar mais do que 9 milhões de euros, 55 milhões de reais. Emprestado até o meio do ano, né? O Andreas, ele tem cláusula de compra de 20 milhões de euros, pessoal. O Flamengo, por sua vez, ele ofereceu 8 milhões de euros por 100% dos direitos do jogador e viajou para Londres para iniciar a negociação, né? De cara, o United rechaçou a proposta e o Flamengo respondeu com uma sugestão de divisão do percentual em busca de um acerto. Foi quando deu início ao debate de qual o valor de mercado de Andréas Pereira no momento. Na última rodada de negociações, os ingleses apresentaram a proposta de 14 milhões de euros para bater o martelo. Dessa maneira, pessoal, eles iam ficar com 25%, cerca de 10,5 milhões de euros, e o Flamengo ia ficar com os 75%. Braz e Spindel rebateram e pediram o valor final de seja de 12 milhões de euros, com o Flamengo pagando 9 milhões para assinar com o Andreas até 2026. Nessa segunda-feira, novas reuniões vão estar marcadas e previstas e o Flamengo conta com o desejo manifestado do jogador em continuar a jogar aqui no clube, né? De 20 milhões, os cariocas conseguiram reduzir para 10,5 e desejam chegar a 9 milhões para ficar com o jogador. Agora, aquele negócio, né? Com essa bolinha que ele jogou ontem contra o Fluminense, sinceramente, eu não ia pagar esse valor nem de jeito nenhum, nem por um decreto. Apesar de saber que ele pode render muito mais do que isso, né? Do que a gente viu. Mas ele tem aí feito partidas razoáveis, né? Não tem aí nada de partida excelente e tal. Então, a gente precisa ver direitinho se vale a pena isso tudo por esse jogador. Aí eu pergunto a você pagaria isso tudo pelo Andréas Pereira? Coloca aí. Pessoal, excelente notícia, até que enfim, depois de um Marinho, né, ser anunciado agora no finalzinho de janeiro, o Flamengo tem o seu segundo reforço confirmado. É o zagueiro Fabrício Bruno, de 25 anos, que defendia lá o Bragantino, o RB Bragantino, né? Para contratá-lo, o Flamengo vai pagar uma multa de 15 milhões de reais. Conforme noticiado pelo GE, o negócio era dado como certo pelas partes desde a primeira hora dessa segunda-feira e o acordo foi selado no início dessa tarde. O Fabrício deve chegar ao Rio de Janeiro no máximo amanhã para realizar exames e assinar o contrato válido até dezembro de 2025. Fabrício surge como uma opção para suprir a carência da zaga, né, que perdeu o Bruno Viana, que foi devolvido ao Braga de Portugal, e tem aí o Rodrigo Caio toda hora no departamento médico. Aos 25 anos, o jogador estava no Bragantino desde a temporada de 2020. No clube paulista, ele acumulou 82 jogos, 3 gols marcados e é um dos capitães ao lado do companheiro de zaga Léo Ortiz. Revelado pelo Cruzeiro, Fabrício defendeu ainda a Chapecoense em 2 temporadas. Com a urgência do Flamengo por reforços no setor, o nome já vinha sendo avaliado pelo clube há algumas semanas. Após a aprovação da comissão técnica, o acordo aconteceu e foi rápida a negociação. Eu vou dizer para você, não conheço o jogador, não sei, não lembro de ter visto jogar.
Torço que seja um bom zagueiro e o Flamengo também não é maluco de pagar esse dinheirão todo sem ter lá a sua equipe de scout dando o ok. Seja bem-vindo aí, Fabrício, tamo junto. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um ótimo fim de tarde para nós. E não se esqueça de deixar aquele like maneiro. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. E bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.